Olá, pessoal! E aí, já entraram? Como assim entraram aonde? No percurso educativo de redação, gente. Basta acessar tvescola.org.br/percursos, que tá, ó, maravilha. Calma aí. Não entra agora. Entra depois do programa, vai. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar, falando de redação. No programa anterior, a gente falou dos efeitos da síndrome de burnout para a sociedade brasileira. Esse foi o tema. E quem ajudou foi o professor Vinícius Oliveira. Hoje ele tá de volta. Por que, você me pergunta? Para mostrar a redação que escreveu. Então, seja bem-vindo, professor. E aí, meu parceiro? Belezinha? Beleza? Seja bem-vindo de volta. Valeu, obrigado. Professor, vamos lá, só para relembrar a galera de casa, o que é a síndrome de burnout? Burnout é quando o trabalhador já está esgotado. E é maneiro que o aluno dê esse exemplo do esgotamento profissional. E lembra, só para o ambiente do trabalhador, não pode ser estendido para outros locais. Os vestibulandos que não trabalham, eu não posso dizer que eles têm burnout. Agora, professor, conta aqui para mim, mas só para mim. Você teve dificuldade para fazer essa redação? Cara, dificuldade toda a redação vai mostrar. Então, eu tive dificuldade. Quando o professor faz a redação, ele percebe como que o aluno vai ter aquela dificuldade. Quero saber da introdução, assim. Introdução, o que não pode faltar numa introdução de uma redação para ficar top, assim? O que a gente espera da introdução são 3 coisas muito objetivas. Primeiro, tem que ter uma área de conhecimento, tem que ter um repertório. Ele pode começar a redação com um repertório sociocultural. Segundo passo da introdução é a tese. Não basta ter o repertório, tem que fazer uma opinião sobre aquele repertório, sobre o problema. Segundo passo é tese. E o terceiro passo, ele tem que dar tipo um spoiler de quais vão ser os argumentos que ele vai trazer ao longo do texto. Professor, como é que você planejou o seu texto? Eu queria saber isso. Primeiro eu penso na tese. Eu olho para o tema do burnout e pergunto, será que o burnout está recebendo a devida importância? E a minha opinião, e que é a opinião de muitos alunos também, é que o burnout não recebe a devida importância. Cara, por quê? Porque quando você, por exemplo, quebra a perna, você não trabalha. Mas quando você fica estressado mentalmente, você trabalha. Então as pessoas no Brasil dão muito mais valor à saúde física e dão nenhum valor à saúde mental, que é fundamental, né? A saúde mental é importante, é imprescindível. Sem ela você não consegue fazer nada, né? Nem trabalhar. Depois de pensar na tese, que é a principal crítica, você vai tentar pensar em 2 argumentos pelo menos. O Enem, você pode ter vários argumentos, mas o ideal é que você se concentre em 2, para poder ter bastante informação para colocar. E aí, primeiro tese e depois argumentos. Nesse tema que a gente está trabalhando, que são efeitos, é maneiro que os 2 argumentos sejam os efeitos, sejam as consequências. E é esse planejamento mais simples, porque se você complicar muito, vai ficar difícil fazer no período de tempo que a redação espera. Então, professor, sem mais delongas, partiu a introdução do texto? Vamos lá. Bora lá! Tá aí, professor, fica à vontade. Em 1974, o psicanalista Herbert Freudenberg, olha esse nome, olha como é que escreve, é um alemão que saiu da Alemanha por causa do nazismo, foi morar nos Estados Unidos e lá ele viveu a vida inteira. O psicanalista Herbert Freudenberg desenvolveu o conceito de burnout, que ficou conhecido como síndrome do esgotamento profissional, cuja principal característica é o estresse crônico. Todavia, o problema descrito pelo médico não recebe a devida importância na contemporaneidade e exige cuidadosa análise acerca do excesso de tarefas e da instabilidade do mercado de trabalho. Onde é que tá a tese ali, por exemplo? A minha tese, ela começa em todavia, que é a palavra de adversidade, que deixa clara essa tese, e a minha tese vai até a contemporaneidade. E depois a gente começa aquela parte que é o spoiler dos argumentos. A palavra que mostra essa crítica, as palavras não recebem a devida importância. Fica clara a minha opinião sobre o problema aí nessa frasezinha, beleza? Perfeito. E no finalzinho dessa introdução, você percebe ali 2 argumentos que eu já vou trabalhar. É esse spoiler que eu falei dos argumentos. Isso é muito importante para o Enem. O corretor, quando vai corrigir o teu texto, ele está esperando saber quais vão ser os argumentos que você vai trazer depois. Então, o primeiro argumento que eu trouxe ali é o excesso de tarefas, galera que trabalha muito e fica muito pilhada com a competição. E tem a galera que fica com medo de ser mandada embora. E é o segundo argumento, que é a instabilidade do mercado de trabalho.
Trouxe os dois argumentos, eu tenho que falar deles depois na ordem. Se inverter a ordem, aí você pode perder ponto na sua argumentação. Eu tinha essa dúvida, eu não sabia que tinha que ser na ordem mesmo. Exato. Para organizar o texto, né? Isso mostra uma parada chamada projeto de texto estratégico. Você viu o tema e já veio essa tese na cabeça? Como é que você chegou a ela? Quando eu vejo um problema, eu penso em fazer um juízo de valor. O que é juízo de valor? É saber se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado, se é valorizado ou se é desvalorizado. E aí fica mais fácil de fazer, né? Veio o burnout? Veio o burnout. Eu vou pensar, pô, é bom ou é ruim? É ruim. Ele recebe a devida importância ou não? Não, pronto, já fiz a minha tese na cabeça. Agora tem que passar para o papel, que é a parte mais difícil para a maioria dos candidatos. Pois é, e aí, como é que lida com isso? Você tem que... É prática, né, professor? Não é prática, mas e tem que ter uma estratégia por trás. Bom. E a estratégia mais simples para você fazer uma introdução é saber o passo a passo que você vai seguir. Primeiro faz uma área de conhecimento, que eu falei sobre Freudenberg, Sim. depois faz a tese e depois vem os argumentos. Você até pode inverter essa ordem, só que se você inverter, você vai começar a dificultar a tua vida. Por que se inverter a ordem eu posso me complicar? Então, é porque existe uma lógica do texto. Todo parágrafo tem um início, um meio e um fim. Então, por exemplo, o ideal é que as coisas mais importantes venham no final, que é para dar aquela expectativa no teu corretor. Quando você coloca a sua tese no meio, depois dos seus argumentos, você vai desenvolver o argumento depois. Se você inverter, você pode se confundir na hora de escrever a redação. E é nessa hora que o aluno fica travado, fica reescrevendo muitas vezes. A pior coisa do mundo para o candidato é quando ele fica confuso na hora de escrever. Ele até tem a ideia, só que na hora de colocar no papel não consegue. Então, se o aluno conseguir organizar na cabeça, no papel vai ficar um pouco mais fácil de organizar também. Bom, eu vi que você trouxe ali Freudenberg, né? E ele estava num dos textos de apoio, tô certo? Isso, perfeito. E aí, como é que traz, assim, de lá pra cá, sem copiar, sem parafrasear? Como é que você fez? Isso aí, mas você lembra que eu não posso copiar a ideia do texto motivador, mas eu posso me inspirar na ideia. Então, por exemplo, quando eu pego o Freudenberg do texto motivador, na verdade eu não peguei do texto motivador, eu peguei do meu repertório que eu já trouxe comigo. E por acaso estava no texto motivador. Acontece muito isso, né? Às vezes o aluno ele estuda o ano inteiro, pensa naquela ideia e cai na redação no texto motivador. E aí? Então, você vai trazer a sua ideia, mas você tem que falar mais coisas, falar mais informações. O que o Enem chama de extrapolar o texto motivador. Por exemplo, teve um caso na redação de 2016 e que tinha lá no texto motivador a Constituição Federal. E aí eu peguei essa ideia da Constituição Federal e trouxe para o meu texto, a minha redação que eu fiz, só que eu coloquei mais informações. Por exemplo, eu botei qual foi o ano que ela foi promulgada, coloquei o artigo que ela tinha que não estava lá no texto e deu certo. Você trouxe muito mais coisas que estavam lá. Muito mais coisas do que o texto motivador me deu. Bom, dito isso, partiu o desenvolvimento? Vamos lá. Em primeiro plano, a terceira revolução industrial, marcada pelo uso de tecnologias da robótica e da informática, possibilitou que os indivíduos acumulassem tarefas e otimizassem ao máximo o tempo de produção no trabalho. Ocorre que o excesso de atribuições diárias, imposto pela revolução informacional, pode prejudicar o trabalhador e contribuir para o desenvolvimento da síndrome de burnout, já que o lazer e o bem-estar são negligenciados por muitos empregadores e empregados. Assim, enquanto a saúde mental não for valorizada, o trabalhador contemporâneo será obrigado a conviver com um dos principais problemas ocupacionais. 2 pontos. O esgotamento profissional. Olha aí, professor, você trouxe duas referências, assim, terceira revolução industrial, revolução informacional. E aí, professor, como é que traz isso tudo para dentro do texto? Na verdade, não são duas áreas de conhecimento diferentes, não. Na verdade, são sinônimos. Isso. A gente só trouxe nesse parágrafo uma única área de conhecimento, que foi a terceira revolução industrial. E aí, como sinônimo, para não ficar repetindo palavra, eu botei revolução informacional, mas são parte de uma mesma área de conhecimento, não trouxe duas. O ideal é que o aluno ele traga uma área de conhecimento por parágrafo, porque se ele trouxer muitas áreas de conhecimento, vai ficar confuso e ele não vai ter espaço para fazer a argumentação dele. A minha sugestão é que o aluno tenha um flashcard, que os alunos estão usando muito, que são aqueles cartões. E aí, quando ele pega uma área de conhecimento, ele registra ali, para ele não esquecer. Essa é a dica mais importante para o aluno conseguir repertório. E, sem dúvida, o repertório da terceira revolução industrial é muito importante para o tema do burnout, porque a gente só trabalha tanto porque a tecnologia possibilitou.
Só que a gente não consegue perceber o nosso limite. Esse é o grande X da questão quando se fala em esgotamento. A gente tem muitas informações, muitas atribuições no nosso dia a dia, e a gente não dá tempo de descansar a cabeça e aí acaba tendo vários problemas como a síndrome de burnout. Vamos focar aqui na estrutura desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Como é que você montou ali? O desenvolvimento ele também tem uma ordem, também tem uma lógica. Qual é a lógica que eu sigo nessas redações? A gente chama esse tipo de redação modelo. Não porque é um modelo de perfeição, não é isso. Eu apresentei os critérios que o corretor quer que eu apresente. O importante do aluno não é fazer uma boa redação só, é fazer uma boa redação que cumpra os requisitos das 5 competências. Qual é a lógica que eu segui para esse parágrafo? Primeiro eu falei de uma área do conhecimento, que foi a terceira revolução industrial, que é um fato histórico muito importante. Depois, eu fiz uma comparação com o indivíduo contemporâneo e brasileiro, que tem o de Brasil, e depois eu fiz um fechamento, uma reflexãozinha só para fechar o parágrafo. Você disse ali que o acúmulo de trabalho, né, acaba interferindo, né, nesses momentos de lazer dos trabalhadores. Essa é uma parte-chave, um ponto-chave assim, para definir sua tese? Claro, perfeito. Assim, se o trabalhador ele acumulou muitas tarefas e essas tarefas elas precisam ter um limite. Só que o trabalhador brasileiro, por causa de vários problemas de desemprego, de recessão econômica, ele acumula muita coisa para ganhar mais dinheiro, para fazer o melhor no seu trabalho, ser competitivo, e acaba não dando lugar para relaxar, para descansar, para fazer um exercício físico. E no texto motivador estava dizendo que a Constituição Federal garante ao trabalhador um limite de jornada. Só que tem um outro ponto importante. Nessa mesma Constituição Federal está dizendo que o lazer é um direito. Mas por que lazer é um direito que está na Constituição Federal? Porque sem lazer você não consegue ter saúde mental. E o trabalhador, hoje, ele não consegue valorizar o lazer como deveria. Professor, só uma coisa, por que treinar esse tema? Efeitos da síndrome de burnout para a sociedade brasileira? Cara, por 2 motivos. Um, porque é um problema muito grave, não é uma doença, lembra disso, mas é um problema muito grave, é o primeiro motivo. E o segundo é que nunca caiu na redação do Enem. Então, se cair, vai surpreender muita gente, porque eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar nessa palavra burnout. Exatamente. Eu, por exemplo, tive que estudar a partir daqui, dessa ideia desse programa. Exato. Professor, vem cá, depois que a gente coloca essa primeira parte, né, que a gente já falou no primeiro bloco, introdução e primeiro parágrafo de desenvolvimento, fica mais fácil agora, sim, terminar o texto? Cara, na verdade, não fica mais fácil, mas você já está um pouco mais ambientado com o teu texto, então já começou. O problema principal é você ter a ideia. E depois que você começa, você fica um pouco mais confortável. E é claro que você não pode dar mole com o tempo, porque se você esgotar, sei lá, se você fizer 1h30 de redação, é capaz de você não conseguir tempo para fazer as outras questões objetivas, né? E aí você não pode dar mole com isso. Exatamente. Beleza? Então parte o texto? Vamos ler o segundo parágrafo do desenvolvimento. Já está na tela. De outra parte, as crises econômicas favorecem a prevalência da síndrome de burnout. A esse respeito, a Grande Depressão, maior crise da história, trouxe instabilidade ao mercado de trabalho a partir de 1929 e deixou claro que o medo do desemprego pode ser a causa para problemas psicossociais. Nesse sentido, o esgotamento profissional é um desses cruéis desdobramentos da recessão econômica, tal como ocorreu na crise de 29, na medida em que o indivíduo vivencia constante instabilidade e competitividade no mercado laboral, o que se mostra grave obstáculo à saúde mental do trabalhador. Eu vi que você trouxe ali a crise de 1929. Então, professor, como é que você trouxe essa outra referência histórica para o texto? Cara, quando eu penso em medo de ser mandado embora, que é uma das causas do burnout, eu penso numa grande recessão. E é óbvio, quando você pensa numa grande recessão econômica, vem à cabeça a crise de 1929. E, aliás, faz 80 anos esse ano. Se você perceber, eu falei que essa crise, ela mostrou que isso pode trazer problemas para o ambiente de trabalho. Vários problemas. Pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, que é um outro tema importante, e pode trazer o esgotamento profissional. É uma forma de você mostrar que você tem conhecimento de história para a redação. E o Brasil passa por uma crise econômica muito forte e o trabalhador que está empregado hoje, que tem um emprego estável de carteira assinada, ele não vive tranquilo. E ele fica com medo constante da demissão. E esse medo constante ele pode trazer vários problemas. E se você deixar isso passar, você perde uma argumentação boa para o teu texto.
Professor, agora falando de estrutura, como é que você estruturou esse segundo parágrafo de desenvolvimento? Cara, esse segundo parágrafo, ele parte de 4 fases. A primeira fase que ele tem se chama tópico frasal, que é tipo um resuminho do parágrafo, que é uma frase bem curta que começa no topo do parágrafo. Por isso que o nome é tópico, porque vem no topo do parágrafo. Beleza. Depois do tópico frasal, eu passo para a segunda parte, que é aí quando eu falo da crise de 29, e aí eu mostro um pouquinho de conhecimento. Só que não basta falar de história, que tua redação não é só história, ela tem tua argumentação, que é o terceiro passo do seu desenvolvimento. E é aí que você faz a crítica, diz que essa crise econômica está no Brasil e que essa crise econômica pode trazer transtornos psicossociais. E o quarto passo é tipo um fechamento do parágrafo, que é quando você encerra o teu desenvolvimento para partir para a conclusão. A gente pensa primeiro no argumento ou a gente pensa na referência histórica, por exemplo? Cara, não tem muita regra para isso. Na verdade, o aluno ele tem que arrumar um jeito dele de fazer. Eu vou dizer como é que eu faço. Boa. Eu primeiro penso no argumento, no problema, e depois eu tento achar no meu repertório alguma ideia da história, ou da sociologia, ou uma frase. Então, na minha cabeça, funciona assim. Então, fechamos o desenvolvimento. Então, partiu conclusão. E não, mas uma coisa, professor, teve dificuldade na conclusão? Cara, na conclusão é difícil porque são muitos detalhes, né? O aluno ele tem que passar por 5 passos da conclusão. Opa, já recapitulei pra gente. Então, agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. O Enem deixa muito claro esses 5 elementos da proposta de intervenção. É difícil porque é muita coisa. Vamos dar uma olhada? Bora. Para que a síndrome de burnout, portanto, seja combatida, o Ministério Público do Trabalho deve combater com veemência os serviços com jornada exaustiva, por meio de visitas regulares a empresas cujos profissionais manifestem esgotamento. Essa iniciativa do MPT teria a finalidade de promover a valorização da saúde física e mental dos indivíduos, que passariam a lidar melhor com a situação de instabilidade e de competitividade no mercado laboral. Dessa forma, o fenômeno descrito por Freudenberg deixará de ser negligenciado na sociedade contemporânea. Olha aí, muitas coisas a observar, né, professor? Até o Freudenberg ali, voltando. Vamos lá, estrutura. Como estruturar? A conclusão, ela tem 3 elementos muito objetivos. Ela começa com um breve início, uma breve retomada, que é quando você tem que ter um conectivo de conclusão, é muito importante. Esse é o primeiro passo da conclusão. Depois você faz a proposta. E é aí que tem que achar um agente, uma ação, um meio. E o maneiro que lembra que a gente trouxe 2 problemas, né? Excesso de trabalho, que a gente falou até da terceira revolução, e o segundo, medo de ser mandado embora. Esses 2 problemas, eles obrigatoriamente têm que voltar na conclusão para ser solucionados. O que acontece muitas vezes é que o aluno ele fala sobre o problema, só que na hora de dar a solução, ele dá a solução para outra coisa. E é aí que ele perde ponto. Eu tenho que resolver os 2 problemas que eu mostrei. Exatamente. Eu não posso resolver um só. Se você resolver um só, você vai perder ponto na competência 5 ou na competência 3 de argumentação. Mostra aí pra gente, professor, onde é que tá cada parte aí Dá que uma você olhada. falou? Vamos lá. O primeiro problema, que era o excesso de trabalho, eu solucionei ali, ó. O Ministério Público deve combater o excesso de trabalho. Sim. Só que para não repetir excesso de trabalho, eu botei jornada exaustiva, que é quando você trabalha mais do que você deveria. Beleza? E o segundo problema, que é quando as pessoas ficam com medo de ser mandado embora, eu também dei um jeito ali, ó. Passariam a lidar melhor com a situação de instabilidade e de competitividade no mercado laboral. E lembra, laboral é para não repetir mercado de trabalho, beleza? Repara que eu solucionei na ordem que eu trouxe, para mostrar uma organização do texto. Professor, você trouxe um agente específico, né? O Ministério Público do Trabalho. Por que você pensou nesse agente? Cara, o aluno ele tem que se preocupar em ser diferente, porque muita gente, na hora de fazer a proposta, bota governo, poder público, que são muito genéricos. Estado. Então, o aluno... Porque quem é poder público? Existem muitos órgãos dentro do poder público. Então, qual é o pulo do gato? É você pegar um agente específico que tem a ver com o trabalho. E eu gosto muito de usar o Ministério Público Federal porque a função dele é fiscalizar as coisas. É fiscalizar o mercado de trabalho, é fiscalizar a aplicação das leis. E é maneiro que o aluno leia depois na internet quais são as funções do Ministério Público. E serve para muitos temas. Na redação que eu fiz em 2016, que eu tirei 1000, eu usei o Ministério Público lá também. E só um detalhe que eu não sei se a galera sabe, mas existem vários tipos de Ministério Público.
E tem um Ministério Público especificamente para fiscalizar o trabalhador e as empresas e os empregadores. Professor, bom, a gente vê ali que a última frase retoma lá o primeiro parágrafo, a introdução. Qual é o efeito? Qual a importância dessa frase? Então, na verdade, quando eu pego o Freudenberg e jogo o Freudenberg no final do meu texto, eu faço uma organização, deixo claro para os meus avaliadores que eu estou fazendo algo organizado. Então, se eu comecei lá em cima na introdução com Freudenberg, ele volta para mostrar que eu estou fazendo um texto estratégico, um texto que está planejado. Se o aluno fizer um texto aleatoriamente, ele nunca vai fazer essa retomada. Então, esse é o diferencial. Se eu conseguir organizar, o corretor vai perceber essa organização assim como tu percebeu. Tu repara que quando o Freudenberg aparece, é muito nítido que eu quis que ele aparecesse. Quanto tempo você levou para fazer uma redação assim, maneiríssima? Então, sempre quando eu faço a redação, eu coloco um limite de tempo, porque o aluno precisa do limite de tempo. Sim. Essa redação eu levei 1h10 para fazer, contando planejamento, rascunho e passar o texto a limpo definitivamente. Tem uma galera que não faz rascunho. Isso é um problema, porque se você não fizer rascunho, você vai ter muita rasura, vai ficar muito confuso, o texto vai ficar meio caótico. Então tem que passar pelo planejamento, rascunho e passar limpo sem errar e evitar rasura, né? Rasura não tira ponto, mas ela deixa o texto esteticamente ruim, sacou? Um pouquinho feio. Professor, para fechar, bate pronto, qual é a sua aposta de tema para esse ano de 2019? Então, a minha aposta de tema é algo envolvendo o universo da saúde pública. Por exemplo, algo sobre vacinação, que está muito forte agora. A gente está vivendo a reemergência do sarampo, isso é muito importante. Algo voltado, por exemplo, para a questão da saúde mental, que a gente já trabalhou aqui. Só que aí você não se prende ao burnout na sua preparação. Tu pode falar sobre depressão, que é uma parada muito importante, sobre transtorno de ansiedade. Então, saúde pública não pode passar, não pode deixar de ter na preparação do candidato. Chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. Se o tema da redação fosse o uso de uva passa na comida, qual seria a sua tese? Vai dizer que o uso da uva passa se mostra um grave problema, sobretudo no Natal. E argumento, professor? O que você usaria de argumento aí? Cara, tu vai dizer que a uva passa é uma imposição social, né? As pessoas te impõem a uva passa. Isso é um argumento bom, um argumento forte. E uma proposta de intervenção, então? O Estado deveria intervir forte. Sobretudo nas famílias que impõem a cultura da uva passa. A Organização Mundial da Saúde deveria proibir a uva passa no mundo, deveria ser um problema mundial global. Se o tema fosse deixar a toalha molhada em cima da cama, e aí, caberia uma proposta de intervenção mais radical? Isso é um problema também sério, contemporâneo, que afeta sobretudo esses casamentos. E eu sou uma pessoa que pratica esse problema. Professor, então eu gostaria de uma citação que possa embasar a sua atitude, a sua infração em relação a esse tema. A toalha molhada é o lobo do homem, porque a toalha molhada é ela que afeta as nossas relações humanas. Quem falou isso foi um filósofo chamado Vinícius Oliveira. Para fechar, colocar título na redação do Enem, a gente sabe que é facultativo. E colocar ketchup na pizza. O título é facultativo. Agora, o ketchup na pizza é uma infração. O Ministério Público da Pizza proíbe colocação de ketchup nas pizzas, sobretudo de calabresa. E esse foi Vinícius Oliveira aqui no nosso Momento Pop Prof. Professor, agora eu quero uma última dica sobre onde encontrar referências assim que eu posso estar usando na redação. A principal referência é o próprio pré-vestibular. Então, se o aluno ele faz um curso, se ele assiste TV Escola, ele tem que pegar essas ideias e juntar. Se vem aqui um professor, por exemplo, de História, ele vai falar coisas importantes. E o aluno tem que saber que aquelas coisas importantes podem ser usadas para o texto. Porque o aluno, às vezes, ele não consegue ter essa malícia de perceber que aquela ideia é uma ideia para a redação também, não só para a parte das objetivas. Então, a internet é muito importante e as próprias aulas que eles recebem são importantes, fonte de repertório. Professor, muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo por toda a ajuda. Volte sempre, viu? Volto sim. Bom, Hora do Enem fica por aqui, mas antes vale o lembrete. O percurso educativo de redação já está no ar. tvescola.org.br/percursos. Vai lá, treina e até a próxima. Fui!